Ok? Muito bem. Professor Vaguinho, boa noite. Parabenizar pela classificação, né? Um resultado que está aí no planejamento da equipe, no rumo a esse acesso. Queria que você comentasse sobre o jogo, né? Hoje o ABC teve menos chutes a gol também. A posse de bola, o Altos teve uma superioridade também ao longo da partida, mais escanteios. E foi um jogo tenso, né? Todo mundo teve essa mesma percepção, assim, sobretudo o torcedor. A gente até sentia isso um pouco também vindo da arquibancada. Na sua opinião, o que aconteceu, o que lhe passou essa partida, a atuação da equipe do ABC para o contexto do jogo em si, dos 90 minutos? Obrigado. Iniciamos a partida e já fizemos gol, né, com 2 minutos. Então, na hora que já saiu vencendo, também achei que nós íamos tornar a partida mais tranquila. Mas a partir do gol, aí eles dominaram o setor de meio campo totalmente, conseguiram ficar toda a hora com posse de bola. Eu estava pedindo para que a nossa defesa adiantasse, para que a gente diminuísse aquele setor. Eles estavam fazendo uma saída de 3 com o Rodolfo no meio, e a todo instante eles conseguiam pegar e distribuir a bola pelas laterais do campo. E estavam correndo muito o Jonathan e o Geilson, e a nossa defesa ficou espaçada. Então eles colocaram profundidade com o número 7 aqui aberto em cima do Lucas, e do outro lado também o Jefinho em cima lá do Mandai. Quando eles abriram e nós ficamos espaçados, eles ficaram com todas as bolas. Só que as chances e o controle para fazer o gol era nosso. Tinha que ter feito. Você corre um risco aqui, você está numa marcação, mas as oportunidades de contra-ataque que foram criadas, tem que matar o jogo. Eu não lembro agora e ainda não vi. Vocês talvez estejam, claro, mas eu vou ver o jogo hoje. Tivemos umas 3 a 4 oportunidades para fazer o segundo gol. O gol em que nós tomamos, uma bola que era totalmente do Lucas para ele ter tirado, ele não tirou. Aí a bola foi no Matheus, a bola é nossa, nós cedemos o escanteio e tomamos com o Geninho, que sabíamos que é o que cabeceava. Numa partida anterior à nossa, ele fez 2 gols de cabeça. Então, nós sabíamos que ele cabeceava. Então, essa situação do que houve me deixou bastante preocupado e tenso no intervalo, mas eu tinha que dar moral e tentar acertar. Acertamos. Voltamos para o segundo tempo numa situação já de mais equilíbrio. Conseguimos ali equilibrar a partida, mas o Altos ainda melhor que nós. E aí o Altos começou a jogar. O Altos teve algumas chances e a gente fica mais tenso, porque você tem uma vantagem, se saiu na frente, e eles tiveram oportunidades. Mas nós também tivemos, e logo que eu já coloquei o Joseph, ele fez, o goleiro dele, uma grande defesa. O Joseph fez um chute muito bom, Riquelme deu 2 chutes. Nós começamos aí a pôr a bola um pouco mais no ataque, tivemos um pouco mais de produção, mas não do que a gente é acostumado, não da maneira que o ABC joga. Então, o mais importante que tenha acontecido hoje um rendimento abaixo, mas que a gente tenha passado. Então, nós temos que valorizar para a equipe do Altos, é uma equipe forte, não foi só nós que nós deixamos, é uma equipe boa. Conheço vários atletas, conhecemos o Roberto, vocês conhecem, sabe da qualidade e da maneira que foi feito, porque eles estão sem calendários para o ano que vem, e acredito que tudo isso foi incutido na cabeça deles, porque a maneira que eles jogaram, nós não competimos igual, não. Então, foi isso que foi falado agora no final, foi isso que nós vamos conversar no meio de semana, mas o mais importante, ir Série D e mata-mata, é passar. O Retrô, ele foi campeão brasileiro e foi para uma Série C, simplesmente todos nos pênaltis, todos os jogos nos pênaltis, e assim outros. Essa é a minha 5ª Série D, que eu passo o primeiro mata-mata e que eu chego até os finais. Então, eu sei como é o mata-mata, como é o nervosismo. E o principal, passamos o primeiro mata-mata. Isso é fundamental agora para que a gente equilibre novamente, se acerte e consiga colocar novamente eles aí uma equipe mais coesa. Boa noite, Vaguinho Dias, Júlio Araújo da Rádio 96 FM. Hoje, de forma até rara, ao longo dessa temporada, a gente viu, na torcida pelo menos, um misto de aplausos com vaias também, né? Nessa temporada, pouco se viu vaias para essa equipe do ABC. E ali, quando acabou o primeiro tempo, a gente escutou um pouco delas. Você acredita, na verdade, que com a temperatura desse torcedor tem muita coisa para se corrigir para enfrentar o Águia de Marabá? E se me permite mais uma pergunta, queria que você explicasse a ausência do Esquerdinha em mais uma relação para jogo hoje. Nós já tínhamos o Brunão, tínhamos o Riquelme, tinha o Joseph e o Lima. Então não tinha por que ter mais 2 centroavantes. Eu não ia jogar com 2 centroavantes. Então era ele ou o Brunão. O Brunão fez gol na última, então é por isso que ele estava. E o Esquerda, no meio de semana, ele teve aí uma lesão, onde ele ficou no departamento médico por 2 dias e depois treinou normal. Mas foi minha opção do Brunão, só isso do Esquerda, não tem nada não.
Em relação... qual foi a primeira pergunta sua? O que é que tem para corrigir ainda? Bastante coisa. Mas essas correções, elas são momentâneas, não é correção que vem acontecendo. São correções que nós estamos há 10 jogos com a mesma situação. Então, hoje não foi. Agora, penso eu que talvez os apuros do torcedor, a situação de vaia, mexeu com o emocional de vários atletas. Porque eu não vi vários atletas da maneira que eles jogaram hoje, jogando em outras partidas. Eles jogaram abaixo, jogaram com medo de talvez pegar na bola. Então, são situações que, de repente, talvez acho que não merecessem as vaias. Não vai ser a vaia que vai fazer nós jogarmos. Vai ser o incentivo, vai ser a moral, vai ser eu acertar no meio, eu fazer as trocas como eu fiz. Mas a situação agora de impaciência, isso é do torcedor, não sou eu que estou aqui para corrigir, entendo, mas eu acho que esse grupo que está aqui, por tudo que fez até agora, ele merece uma situação melhor, principalmente de aplaudir, de jogar junto. Se nós estamos mal, não é porque quer. Se nós não conseguimos, não é porque nós não queremos. Nós estamos fazendo de tudo. Eu acho que agora, nesse momento, o que precisa com o torcedor é apoio. Se o time não está bem, é apoiar. Nós queremos vencer também, mais que o torcedor, é nossa profissão, é a nossa esperança, é o nosso contrato, é a nossa continuidade. Então nós precisamos desse apoio sim, mas eu entendo o torcedor. Professor Vaguinho, boa noite, parabéns pela classificação. Você voltou do intervalo com a mesma equipe, mas com cerca de 10 minutos você optou por mudar. Você tirou o João Pedro, Luiz Fernando, botou o Riquelme e o Joseph. Por que a decisão de mudar, não no intervalo e no decorrer do segundo tempo? Estratégia. Você já entra, o outro treinador já naquele momento já sabe o que fazer. Quando você troca ali com 10 minutos, 8, 12, 15, que eu costumo trocar com 15, você já pode ter, e eles podem ter feito alguma outra mudança que eu faria outras. Então a situação é ver assim, e dar a oportunidade para quem no primeiro tempo de repente não foi tudo aquilo que pode ser, dele entender, ouvir e tentar melhorar. Se ele melhorar, não precisa nem trocar naquele momento. A troca foi porque não houve melhora. Então foi simplesmente por isso. Vaguinho, foi um jogo tenso para o ABC, né? Um jogo com algumas dificuldades, mas um ponto positivo foi a entrada do Joseph no segundo tempo, quase fez o 2-1 para o ABC, conseguiu controlar o meio-campo. O Joseph para o Vaguinho Dias pode ser titular nas próximas partidas com a camisa do ABC? Com certeza, ele é meu titular. Ele só não vem porque ainda não está nas suas melhores condições. Ele teve uma lesão que ficou parado mais de um mês e depois ele teve um entorse de tornozelo. Talvez, não sei se vocês sabem ou não, mas ele ficou parado vários dias, então ele não aguenta ainda. Nós precisamos de jogadores que estão mais inteiros para uma final. E esse tempo que ele jogou, ele produz isso que você viu. Pode ser que talvez ele entre e não consiga jogar os 90 e não consiga produzir o que ele produz, talvez em 40, em 30 minutos. Mas ele é um dos titulares e com certeza daqui a pouco ele vai entrar jogando. Professor, boa noite, parabéns pela classificação. Na saída do fim do jogo, o Alisson falou um pouquinho com a imprensa e citou que o ABC não se encontrou no segundo tempo na partida contra o Altos. Eu queria saber se você concorda com essa avaliação dele sobre o segundo tempo do ABC na partida e o que você projeta para a Série D. Vai ter pela frente o Águia de Marabá, jogo no Norte, mais uma vez uma logística um pouquinho diferente do que foi da primeira fase. Essa projeção para essa próxima fase da competição e também sobre esse segundo tempo do ABC, que o Alisson falou que o ABC foi reconhecível. Obrigado. Eu acho que foi o tempo todo, não foi o segundo tempo, não. Eu acho que o primeiro foi pior. Eu acho que no segundo tempo nós tivemos uma melhora, mas no primeiro não, o primeiro foi ruim. O primeiro os atletas entenderam, agora no vestiário nós tivemos uma conversa franca, eles também entenderam que hoje nós fomos abaixo, mas que merecemos, principalmente pela conduta do que foi, a classificação. Então hoje nós temos que comemorar a classificação e nós melhorarmos. Nós, que eu digo, é um todo e durante a semana. Então, eu acho que o Alisson, principalmente de cabeça quente, quando sai, mas foi o jogo todo, não foi só o segundo tempo, não. Você fez outra pergunta sobre jogar logística. Nós já estamos vendo as duas logísticas, né, para Parnaíba e lá para Marabá. A logística para Marabá é melhor do que era para Parnaíba. Agora, em relação à equipe do Marabá, tem vários atletas que eu conheço também, várias situações ali que todo mata-mata agora vai ficando os melhores, é igual a Copa do Mundo, né? Vai agora se enfrentando e você tem que saber melhorando. Eu acredito ainda numa melhora muito grande da nossa equipe, principalmente por ela ter chegado num ápice bom, ela ter dado uma caída e agora vai com certeza melhorar. E isso estou falando de aspectos individuais. Eu acho que tem algumas pessoas que têm que render mais, têm que jogar mais e eu acredito que vai acontecer sim. Professor, boa noite e parabéns pela classificação. Obrigado. Em relação à eficiência em gols, como melhorá-la agora justamente para o mata-mata, onde qualquer detalhe pode fazer com que a equipe não se classifique, principalmente agora contra o Águia de Marabá?
Eu acho que a eficiência é colocar a bola para dentro, porque criadas as oportunidades foram. Como eu falei para você, ainda não vi todos os lances, está no meu aparelho celular, vou ver o jogo hoje, mas eu acredito que no primeiro tempo eu vou te falar uma mais clara, que o Lucas entrou pelo lado direito e nós não colocamos a bola para dentro. O outro que o Alisson deu um lançamento para Igor Bahia e ele acabou não chutando, ele foi até a linha de fundo. E aí alguns outros lances, né? No segundo tempo, o Igor mesmo talvez teria que ter acreditado que o Alisson conseguiu dar um biquinho, né? E a bola foi correndo e não colocamos a bola para dentro. Então nós criamos oportunidades. Talvez se nós tivéssemos feito o segundo gol logo no primeiro tempo, tudo isso que nós estaríamos conversando agora seria diferente. Mas se tornou tenso. Alguns jogadores ali dentro de campo, os mais experientes, têm que até acalmar, têm que segurar mais, têm que fazer com que jogue, tem que diminuir o campo. Nós passamos demais o campo. No segundo tempo nós diminuímos mais. Coloquei o Wellington Reis pela experiência também, para ele no meio campo ter esse setor de um ganho maior. E do Igor Bahia, a gente sempre acredita por tudo que ele fez. Hoje ainda ele consegue, em estatística, o que ele já fez pelo ABC e o que ele já fez anteriormente, a qualquer instante ele pode fazer gol. E eu fui até o limite, aguardando até o momento que pudesse decidir. A hora que eu já tinha feito substituições e eu estava preocupado, talvez mais ali atrás, talvez eu estava pensando em pôr mais um zagueiro para a gente tirar essas bolas alçadas, cruzamento, que ele colocou o Ayrton, colocou o Marlon. São jogadores que têm uma bola parada muito boa. E naquele momento eu optei pelo Brunão, pelo moral que ele se encontra consigo mesmo, pela situação de uma marcação de um poder maior que ele poderia ajudar e também com fôlego para ir para frente. Mas as chances nós tivemos, nós é que não colocamos bola para dentro. Boa noite, Vaguinho, parabéns pela classificação. Obrigado, bem. Hoje a torcida acabou gritando que o acesso ali já é uma obrigação. O quanto o elenco ele sente o peso dessa obrigação do acesso? É difícil falar em obrigação, todos os outros também são obrigação, então, né? É uma situação difícil. Todos nós sabemos e precisamos e queremos, né? Isso eu posso te garantir, que nós queremos o acesso. Agora, obrigação, aí eu já não sei te responder. Por mim, eu quero e vou lutar até o fim. Professor, boa noite, tudo bem? Parabéns pela classificação. Obrigado. Eu queria pegar um gancho anterior da pergunta do companheiro sobre o Igor Bahia mais especificamente, porque tem sido até de certa forma um pouco mais contundente as cobranças ao Igor Bahia pela escassez de gols nos últimos jogos. Certo. Mas a gente tem observado que dentro de campo, pelo menos ali na disposição tática, ele tem compreendido bem, tem se entregado, tem buscado. Você viu muito bem. Tem muita aplicação tática ali da parte do Igor Bahia. Mas essa falta de gols também, eu queria que o senhor falasse assim, em um âmbito geral. Às vezes é por conta de um modo geral, do time como um todo não estar bem. É uma questão também um pouco assim de cobrança de si mesmo, do próprio Igor Bahia, para esse gol sair o quanto antes, até pelo que ele já tem construído durante a temporada, como o senhor mesmo falou. Obrigado. Cobrança de si mesmo. Ele se cobra muito, como eu também. Lembro como eu jogava a minha cobrança em cima de mim, de não estar fazendo, de aparecer oportunidades, mas qualquer número 9, qualquer atacante é assim. Mas eu vejo que ele está incomodado com isso. Ele está querendo, ele está buscando, ele está correndo. Mas você falou muito bem. Por que eu não tirei ele antes? O que ele está fazendo, as disputas dele. O Geninho ganhou quase que todos, mas é muito difícil as disputas de bola. E ele está ali, ele está brigando, ele está correndo pelo time, ele é incansável. Taticamente ele ajuda muito. Agora, é lógico que o 9 é gol, né? Então existe a cobrança, mas ele também se cobra. Eu acho que ele está se cobrando mais do que se deve. Mas eu acredito que daqui a pouco ali as oportunidades vão surgir e ele vai voltar a fazer os gols.